Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, bom dia. Mais uma vez, pela graça e misericórdia de Deus, estamos reunidos através das nossas redes sociais para ouvir e refletir a palavra de Deus. Hoje, sábado, 11 de fevereiro, quinta semana do tempo comum. E a palavra de Deus que nós vamos ouvir hoje é do Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo do 1 ao 10. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando a seus discípulos para que os distribuísse. E eles os distribuíram ao povo. Tinha também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os discípulos distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Era 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, existe um ditado que diz que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. E Jesus vem mostrar para nós hoje que é possível partilhar, mesmo com aquele pouco que temos. Jesus mostra, através dessa passagem do milagre da multiplicação, e o muito sem Deus é nada. E Jesus vem mostrar para nós hoje que é possível partilhar, mesmo com aquele pouco que temos. Jesus mostra, através dessa passagem do milagre da multiplicação dos pães, que nós também temos que partilhar, mesmo com aquele pouco que temos. Jesus está cercado de uma grande multidão que estava com fome. Jesus vira para os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e nada tem para comer. Se eu mandá-los para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. E a resposta dos discípulos foi: Como vamos saciá-los de pão aqui no deserto? E Jesus pergunta: Quantos pães tens? E eles respondem: 7. Jesus manda que aquela multidão se sentasse na grama, ergueu os olhos para o céu e deu graças, e deu a seu discípulo para que distribuísse os 7 pães e também alguns peixinhos. E todos comeram e ainda sobraram 7 cestos. Era mais ou menos 4.000 homens. Meu querido irmão e minha querida irmã, existem 6 evangelhos que falam da multiplicação dos pães. 2 em Marcos, 2 em Mateus, 1 em Lucas e 1 em João. E em todos eles, Jesus, ele usa a palavra compaixão. Tenho compaixão desse povo,
que está com fome. E essa compaixão, meu querido irmão, minha querida irmã, também nós temos que ter com aqueles que muitas vezes não têm nada para comer. E muitas vezes nós até pensamos como os discípulos pensaram, quando eles disseram: como vamos saciá-los de pão aqui no deserto? Porque era só 7 pães. Mas a compaixão e a graça de Deus fez com que aqueles 7 pães se multiplicasse e saciasse a fome daquela grande multidão. E é só 7 pães. Mas a compaixão e a graça de Deus fez com que aqueles 7 pães se multiplicasse e saciasse a fome daquela grande multidão. E assim é nós. Se nós tivermos compaixão para com o próximo, um pouquinho meu, um pouquinho seu, podemos saciar a fome de muita gente. Desde aquela época que Jesus exercia o seu ministério até os dias de hoje, sempre existiu a pobreza e sempre existiu aqueles que não têm nada para comer. E existe nos dias de hoje, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Principalmente depois da pandemia. Quantas e quantas pessoas perderam o emprego e ainda hoje encontram-se desempregados e não tem nada para comer, junto com a sua família, junto com seus filhos. Nós precisamos ter compaixão, cada um de nós. Como eu disse, um pouquinho meu, um pouquinho seu, se multiplica e faz a diferença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos reunidos e sempre estaremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, tenha uma ótima e abençoada semana pela frente e fiquem todos na paz do Senhor. Amém.